Olá a todos! Está começando mais um YuriCast, o podcast do Konaisetsu. Eu sou Masaki Eu sou a Sechan. e voltamos, Sechan. A gente tá sempre voltando no YuriCast, é assim, a gente vai e volta. Eu diria que o Konaisetsu todo é assim. Não, não, a gente tá sempre aí presente. Só não é com aquela frequência, assim, né? Tipo, tá aí presente. Sim. Bom, e hoje, Sechan, a gente vai falar uma pauta peculiar. Abrangente? Abrangente é uma boa palavra. Que é falar dos Warm Yuris. Os Yuris. Eu ia falar quentinho, mas. Fofinhos. Que dão um calorzinho no seu coração. E por que a gente vai falar dessa pauta estranha? Bom, 2 motivos. Primeiro, porque a outra pauta não sai. Segundo, Eu tinha até me esquecido que pauta que é. Segundo, porque eu acho que a gente precisa dessas coisas fofinhas e calmas no coração. Especialmente durante períodos de estresse e Sim. tensão social coletiva. E também pra mostrar que o Yuri não necessariamente precisa ter o romance pra ele ser bom. Sim. Pra ele fazer parte do fandom Yuri. Eu acho que o Warm Yuri, essa definição que a gente fez, é o mais distante do estereótipo LGBT possível. E também é diferente do Yuri tradicional. Sim. Não é um Marimite. Marimite não dá calorzinho no coração. Fica nervoso que as meninas não se pegam e ao mesmo tempo fica feliz que elas se dão bem, mas elas não vão acampar, comer juntas e falar altos nadas. Eu acho que tem uma certa proximidade, só não tem como é que é? A questão. Não, questão homossocial tem até. O que não tem é uma questão homorromântica mesmo. Sim. Assim. Essencialmente, o Yuri tem uma essência. Uhum. Tanto Yuris mais clássicos, classe S, Marimite, blá. Yuris que são mais pro pessoal que quer coisas LGBT. Ou o Army Yuri sempre tem a mesma não intenção, mas tem a mesma essência. Meninas. A relação entre garotas. Que tem essa parte social afetiva. Afetiva. Romântica. Enfim. Essa coisa. Na verdade a gente queria só falar de animes fofinhos. Que a gente gosta. E que são diferentes de alguns animes que tem meninas que se dão bem, mas que são muito comédias. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai citar esses animes e que são mais comédia, que são mais o que a gente entende como Warm Yuri, né? E, bom, acho que isso é meio que a definição do negócio estranho que a gente tá definindo aqui. Porque, assim, pra começar, é estranho falar que um Yuri que não é exatamente... Que é o Warm Yuri, mas que não é... A gente pensa, um Yuri que tenha várias menininhas que se dão bem e que às vezes é meio comediazinha e que é slice of life. Mas não é Yuri. O Yuri... Porque o Warm Yuri é pra dar aquele... um feeling gostoso. Eu acho que às vezes até o Yuri dá um pouco essa sensação, mas é difícil. Mas é poucas situações. Ele em si não é um Warm Yuri. Um Warm Yuri... Eu já dou um exemplo? Pode ser. Yuru Camp. É um Warm Yuri. Ele tem comédia também, mas ele tem menos comédia do que essa parte agradável de assistir. Tem um termo em japonês pra esse tipo de anime, né? Que é um anime reconfortante, que te faz bem. Que é healing, né? É tipo um healing, mais ou menos. Só que só que a gente meio que pegou a parte Yuri desses animes. Sim. Né? Pra poder usar de exemplo. E o Yuru Camp acho que é um bom exemplo. Porque ele não acontece coisas extremas.
Tem uma parte de comédia, mas às vezes é tão calmo que tu vai rir porque tu acha elas fofas. É tipo a comédia de a menina andando de moto e ver um cachorrinho no carro, sabe? É gostoso de ver. Não é aquela comédia escrachada, Luke Star, Yuri, Azumanga Daioh. A gente até falou um pouco sobre isso, né? Sabe, esse tipo de humor não é o Army Yuri. Uhum. E aí, o que mais? Deixa eu ver. E aí é uma coisa muito limiar às vezes, né? Tipo, é muito... É difícil de... Porque tem coisas que são próximas e que eu não considero Tipo o Kase-san? O Kase-san é quase. O Hanani Arashi é quase. O Hanani Arashi eu não li, mas eu achava que ele era o Army Yuri, na verdade. Não, porque ele tem uns draminha. E eu acho que o Army Yuri tem menos história que isso. É bem Slice of Life. Bem Slice of Life. E daí já vai entrar naqueles que estão, tipo... Tem gente que considera Yuri, tem gente que não considera. Que a gente bota na bacia dos Warm Yuris, que é começando com Keion. Sim, total. Total Warm Yuri. Só que Keion... É que ele tem... especialmente na segunda temporada do anime, ele tem mais esse aspecto, né? Sim, porque tem a primeira temporada é mais comédia do que... Não é só comédia, mas tem bastante comédia. E a segunda temporada é bem warm, é bem o feeling de relações entre os personagens. Uhum. E como tem essa relação gostosa, sabe? Não é Yuri romântico. Sim. Mas é... Bom, a gente sabe que Keion não é sobre a banda. Exatamente. Tanto que a banda se chama Houkaru Tea Time. Depois da hora do chá. Uhum. Então, a hora do chá é o mais importante. Por isso que a banda se chama Depois da Hora do Chá. E daí deriva uma série desses outros histórias de menininhas que não fazem nada que a gente pode englobar nesse tipo de coisa. E que é diferente de, sei lá, Bandori. E Love Live. Pois é, né? Love Live, ele... Não é. Ele tem um aspecto healing, mas não é o mesmo tipo de healing do Army Yuri. Não é. Porque o healing do Love Live é meio que a satisfação do fã de ver a idol. Sim. Né? Ele busca construir essa coisa e não é a mesma coisa que só ser agradável num todo. Eu não sei, esse anime novo da antiga sabe que acho que tem um pouco mais disso. É um pouco mais. Não necessariamente, porque ele tem uma historinha. Sim, e tal. não é o Army Yuri, mas tem um pouco mais de do que outros. Do que, por exemplo, o Sunshine. O Sunshine é focado nelas e na formação do grupo, blá blá blá. Então, não entra. Mas esses que derivam do Keion, por exemplo, sei lá, exemplo recente, aquele Koizuru Asteroide, que a gente não continuou vendo. Isso, ele é um Army Yuri total. Porque, tipo, não tem como não ser. Aí, tipo, nossa, as menininhas vão lá e vêm as pedras, e aprendem sobre as pedras, e vão no negócio de visitação lá na Jaxa, né? Pra ver as coisas, e elas falam sobre o sonho dela, que uma quer ser astronauta e tal. Tipo, é uma coisa, tipo... consegue ter um quê de esperança, mas ao mesmo tempo as coisas se caminham devagar, enfim... E eu sempre penso nesses animes, tipo, o Keion de asteroides. Ou o Keion de acampar. Sim. Sabe? Tem até aquele anime que eu até cheguei a comentar no Konaisetsu, delas que iam ser mangakas. Ele era um pouquinho isso. Um pouquinho. Um pouco. Ele tinha bastante comédia, mas ele tinha um pouquinho esse aspecto. Sim, não é tão warm, mas eu acho que indo pra outros grandes exemplos que a gente tem, eu não sei. Eu sei que realmente a gente pode considerar o Warm Yuri e outro eu não tenho certeza. O que a gente com certeza pode considerar o Warm Yuri, que eu acho que junto com o Yuri Camp é o melhor exemplo pra gente dar, é o Kobayashi-san. Porque tu termina as cenas e o episódio, tipo, se sentindo, nossa, que coisa incrível. Com aquele ED do Kobayashi-san, sabe? Das datas e tal. E aí, planetinhas. Não, e as próprias ceninhas delas falando. Gostoso. É muito fofo, muito gostoso. E aí tu sai curado, milagrosamente, pelo Yuri.
E o outro que eu não tenho... talvez seja, talvez não. É o New Game. Ele é difícil, né? Eu botei ele no Worm Yuri, mas eu não tenho certeza, na verdade, porque ele tem bastante comédia. Bastante. Eu acho que ele não é tanto healing. Eu acho que ele se tava encaixa... pensando mais pela história, porque é mais história. Ele tem mais história. Ele tem mais história e ele tem bastante comédia. Então eu acho que ele entra meio como o Yuri, que tem momentos que pode ser Worm, mas no geral ele não é. Ele é ele é meio Slice of Life, mas nem tanto, porque tem a história que caminha, né? Nem como Slice of Life ele serve muito, na verdade. Ele serve mais como uma comédia. Sobre jogos. Sobre produção de jogos, né? Então ele não entra tanto. Outro que também não entra, mas tem um aspecto forte, mais forte que o New Game, é o Little Witch Academia. Sim. Porque ele tem história, tem um enredo. Sim. Mas tem várias passagens, especialmente no começo, que te deixam satisfeito assistindo. Os OVAs, especialmente, tem bastante. Os OVAs são perfeitos, então... nossa. Eu acho que o Worm em si, o quentinho em si da coisa, ele não é só construído pelo enredo, eu acho que toda a obra gira em torno disso, por causa da trilha sonora, que acaba tentando dar uma coisa pacífica e satisfatória. É quase um ASMR anime. O que tu acha disso? Os Yuris ASMR. Acho necessário, talvez. Eu sei que tu é muito fã de ASMR, assim, de que ele já viu pacotinho. Tá, mas de teclado tu é fã. Eu sou de... Eu gosto de ASMR de garotinhas fofas. Boa saída, boa saída. Se dão bem. Boa saída. Deixa eu pensar. E o Sakura Trick? Olha, pra mim, ele é. Total. Mas ele não é muito romance, eu sei que, claro, a definição varia. O que tu define como romance? Ela se pegando? Tá, ok. Mas essa é a parte do ASMR. A ASMR de beijinhos. Exatamente. A ASMR de beijinhos, tá. Nunca imaginei, mas tá aí. Eu acho que, como tudo na vida, essa não é uma definição que dá pra botar numa tábua de lei, porque... É difícil e também tem muito a ver também com a relação entre as personagens. E pra mim, Sakura Trick é romance, pronto, ponto, comédia. E Kobayashi-san, qual é a diferença? Que elas não se pegam. Porque a Kobayashi-san não dá nenhuma iniciativa, mas se fosse, olha... Tá. Eu tenho uma filha. Sem uma filha. Então... Sem uma filha, tá. E o Amnesia, o mangá? É o mesmo caso do Sakura Trick pra mim. Pra mim é... Tu colocou esses animes que são romance e que tu gosta do SMR dela se pegando. Pra mim, a Amnesia é comédia total, assim, tipo... Comédia. É difícil, né? Pensar nisso. Tá, então... Depois a gente falar um pouco desses exemplos. Por que a gente gosta do Worm Yuri? Por que as pessoas deveriam apreciar mais os Worm Yuris? Porque eles te curam, né? Te curam. Curam o coraçãozinho. De todo esse dia horrível de trabalho e quarentena. Por isso que a gente decidiu fazer essa pauta agora. Porque é importante nessa época. Sim. Muito. A gente precisa, depois de um dia de trabalho, ou de quarentena, dar uma relaxada. Ver garotinhas bonitinhas juntas. Simplesmente. Sim. Sendo felizes e acampando. É o melhor exemplo de todos pra mim. O acampando é o melhor exemplo de todos. A gente tem um Yuricast sobre o Yuri Camp? Tem, né? Ou não? Não. Ele não dá um Yuricast. É por isso que a gente tá fazendo isso. A gente fez de alguns desses que a gente falou, como Kobayashi-san,
Mas outros não dão programa, então realmente... Por isso que a gente queria, porque, tipo, New Game é um pouco isso também. Então... desde sempre a gente fala que tem que fazer Yuricast sobre New Game e nunca sai. E nunca faço. Então está aqui, New Game, Yuricast. E o Hibikeofone? Engst Yuri! Engst Bait Yuri! É porque agora a gente falou de coisas que a gente nunca grava, que a gente deveria gravar, e que as pessoas às vezes pedem, e aí Não. veio na cabeça. Assim, eu gosto muito de Hibikeofone, a primeira temporada. Porém, não. Não? Nem pra Worm serve. Não tem momento Worm, né? Ah, tem, poxa. Mas assim, é difícil, porque... Por quê? Porque ele é Engst. E o filme do Hibikeofone? Ele é Engst também, tá? Ah! Assim, o Listen the Bluebird é muito bom. É um dos negócios mais bonitos que eu já vi na minha vida. Uhum. Mas ele não serve pra... É porque é difícil, porque é uma relação sobre... Tu tá prendendo uma pessoa, vamos dizer assim. Tu é amigo de uma pessoa, mas tu não dá a liberdade dela fazer o que ela quiser. Vamos botar assim. E aí a história é sobre isso. Tanto o livro que dá inspiração à música que eles vão tocar, quanto a história das duas personagens. Entendi. Bom, a gente tava falando antes dos exemplos, e aí eu percebi que, tipo, tu colocou uns exemplos que, tipo, questionáveis, né? Mas porque no teu gosto ele é o Worm Yuri, então acho que por isso também que eu coloquei o New Game. E pra mim o New Game, ele tem muito esse aspecto healing. Sim. Porque eu já programei, já trabalhei em empresas, né? E aí, sei lá, eu acho interessante ver. Coisas de profissão, eu acho interessante de ver. Eu então, também acho legal. O New Game é a versão Yurizinha desse tipo de coisa. Sim. Então, Faz sentido. tem um aspecto healing. Pode ter um aspecto healing. E tu acha que os... Porque, assim, os Worm Yuris, muitas vezes, eles são aqueles que não são considerados Yuri, né? Sim, por muita gente eles não são considerados Yuri. Não é Yuri de verdade, né? Ai, é bait, ou sei lá o quê. As coisas estão meio misturadas hoje em dia. A gente não... Os limites entre as coisas estão meio estranhos. Assim, as pessoas já voltam com bait, que não é. Que Yuri de verdade é a pegação. A webcomic coreana, sabe? Tipo... É que, assim... É complicado tu conseguir diferenciar alguma coisa que é só pra bait de um Yuri que é... Tipo Keion. Vamos pegar o exemplo de Keion. Keion é total sobre relação entre garotas. Ele é um Yuri não tradicional. Sim. Mas ele é... A relação entre as personagens é o que importa ali. Sim. Então tem que ser um Yuri. O aspecto homossocial tá ali, ainda que não seja com o objetivo do Yuri original de fazer o Doki Doki. É o objetivo de fazer o Worm, o Healing, o ASMR da coisa. É tanto que tudo gira até a formatura das outras, elas fazendo a música pra Suza e tal. É a relação de todo aquele grupo. E por isso que depois eu não me interessei em ver a continuação do Keion, sabe? Do mangá. Que tem tanto elas na faculdade ou a Suza no... E tem outro Keion agora que... Tipo, eu não me importo. A minha importância nesse Yuri era ver a interação entre aquelas meninas. Elas transformaram o grupo, então caguei. Não quero. Tanto que tem alguns episódios, algumas partes que focam nas relações específicas entre algumas personagens. Né? Tipo, tem o arcozinho da Yui e da Suza tocando naquele festival, a versão diferente da música. Sim. Tem o episódio da Ritsu e da Mugi. Sim, tem da Miu e da Ritsu. Tem da Miu e da Ritsu com a peça, então tipo... E tem até... E aí depois tem relação de grupo, a relação da Ritsu com a banda, a relação de todo mundo na última apresentação, então... Ele é muito focado nesse tipo de coisa e... Até a própria relação da Yui com a Ui, né? Com a Ui. Sim, é verdade. Que é um episódio muito bom. É muito boa a música.
Até hoje é uma das que eu menos gosto. Mas eu gosto. Eu gostei do episódio. Eu sempre gosto da música por causa do episódio. Uhum. Então... E eu acho que as músicas do anime, da banda, enfim, elas cooperam pra o warm da coisa. Porque Sim, todas claro. elas são leves, elas são, digamos assim, esperançosas, mas não são, tipo, objetivas. Porque não adianta também, se fosse uma coisa muito objetiva, já foge um pouco do que é o warm, assim. Tipo, é satisfatório. Sim. E até no final, quando tem a música pra Suza, eu lembro que em seguida eu escutava a música e eu começava a ter vontade de chorar. Porque é um negócio que fica. As personagens. Todos esses animes assim são personagens que normalmente ficam muito na gente. E que a gente se importa muito. Seja elas, ou a relação entre elas, ou algum acontecimento na série. Sempre tem uma coisa que fica bem marcado na gente. Tipo, Kobayashi-san tem toda a relação das duas, ou com a Kana. Sim. Tem todo um negócio que a gente fica também. E que fica com vontade. Pô, eu veria esse anime pra sempre, assim, uma vez por semana pra sempre. Em loop pra sempre, assim. Não tem problema. Eu veria, assim, tipo, um episódio novo de Kobayashi-san a cada semana for eternity, sabe? ou de Yuri Camp, ou de Keion, ou de qualquer coisa assim. Todos esses têm esse feeling de veria, tranquilamente. Tu fica relaxado, né? Acho que Yuri Camp é o estopim, assim, da coisa, porque... Aí tem elas indo acampar, aí prepara o equipamento, aí pesquisa o equipamento, e aí fala do equipamento. Aí a gente fica a fim de acampar, mas na verdade eu sou do interior, então eu sei que acampar é uma bosta. É incrivelmente ficou horrível. no hype de acampar. Nossa, eu tava muito no hype. E aí ao mesmo tempo eu penso, putz, como é que era em Rio Grande morar? É uma merda. Não que fosse super, tipo, meu Deus, floresta. Mas, tipo, muito bicho, muita coisa. Porque a gente esquece de alguns detalhes. Tipo, elas acampam no inverno porque não tem bicho. Mas tu sente muito frio. Sim, eu ia morrer de frio. E aí E no verão tem bicho? Tem bicho e tem calor. E aí, tipo, é muito bicho. É muito bicho. E aí, o feeling do anime faz a gente esquecer disso. Completamente. Exatamente. Que nem o que a Karin do das Nijigasaki, a Kari, que ela começou a tocar instrumento na escola por causa de Keion. Sim. Todo mundo começou a tocar, tipo, muita gente começou a tocar instrumento e querer fazer banda por causa de Keion, a gente inclusive. A prova tá ali no vídeo. O violão tá ali até. E as pessoas ignoram a realidade da coisa, que tem que treinar, que é demorado, que tem que fazer. Quem não tem facilidade ou quer avançar mais rápido, tem que fazer aula com o professor. E que dói. Machuca a mão, punir dói. E que montar uma banda não é fácil, não vai contra a gente, né? As pessoas não vão estar dispostas. Tipo... E que conseguir fazer o ritmo junto também é uma coisa absurda de difícil, que as pessoas parecem fazer fácil e não, é muito treino. É muita noção de ritmo. Sim. E aí, tipo, é um negócio que a gente fica, a Yui lá brincou de tocar guitarra na Les Paul, que é pesada, feito um demônio. Sim. E tá lá, assim, tipo Asa, tocando com um negócio de sei lá quantos quilos no lombo. Sim. Eu acho que essa suspensão da realidade muito forte também faz parte desse tipo de... Ou que a bateria da Aritsu é podre de ruim. Sim. E que parece incrível. Não, é horrível. Sim. O som é bizarro. Acho que isso une bastante esses mais assim... Tipo, Keion. É uma suspensão da realidade diferente. Muito forte. Muito forte. E que a gente não sente. E traz só um aspecto satisfatório daquilo. Né? Seja imaginativo, ou seja no visual, ou seja, enfim. E aí o anime dá todo um jeito de fazer com que aquilo se torne satisfatório. A questão do New Game é interessante porque, tipo, também tem a suspensão da realidade, ao mesmo tempo que não, ele é meio intermediário, porque ele não é, tipo, Keion, mas ele também não é, tipo, o anime de fazer anime. O Shirobako? O Shirobako. O Shirobako, tipo, mostra a aflição. Nossa, é horrível.
E o New Game, ele não mostra tão aflitivo, Aham. mas ele também não esconde tudo. Ele Aham. mostra algumas coisas. Ele mostra, tem a competição pra ver quem vai ser o character design, tem os prazos, às vezes elas têm que fazer hora extra, não sei o quê. Mas ele busca transformar mas isso um pouco na questão menos sofrida e mais satisfatória. Sim, sim. Mas ele não mostra, sei lá, as meninas ficando meses trabalhando 17 horas por dia e ficando de boas. Não. É. Mas ele mostra, por exemplo, que a Cole ficando quase todos os dias no trabalho. Sim. Que ela não tem vida porque ela fica no trabalho. Mas ela fica feliz lá. Tipo, não é tipo uma pessoa que fica com depressão de ficar programando. Mas ele jogo. também mostra, por exemplo, a protagonista, agora esqueci o nome dela. Ela, tipo, Oba. ela desenha. A Oba. Ela desenha legal, mas ela vê que o nível dela é muito inferior ao da Cole. E vai mostrando essa evolução dela, entendeu? Então. Esconde muito, mas não esconde tanto quanto o outro que a gente já citou aqui. E por isso que a gente fica nesse dúbio de será que ele é o Armin ou não. Também. O Kobayashi também. O Kobayashi esconde bastante da realidade. Tipo, ele sempre que ele questiona, elas se questionam às vezes, sabia, né? Porque o que seria o questionamento dessa seria essa questão, tipo, a Kobayashi é uma pessoa normal. E a Toru é um dragão. Elas são de mundos diferentes. E de vez em quando a história traz isso. Mas a maioria do tempo não. Ou a Kobayashi trabalhando hora extra e a Toru querendo ver ela, sei lá, e aí ela fica voando do lado invisível. Sim, sim. E então ele esconde um tanto e ele valoriza muito outros aspectos, apesar de vez em quando ele parar pra fazer essa reflexão. Sim. Eu não falei antes de um exemplo que eu trouxe, muito importante. Eu sei qual é. Que é o Himawari-san. O Miss Sunflower. Miss Sunflower, Himawari-san. Que pra mim é o Worm. Ele tem cara de ser assim. Porque ele é um Yuri. Ele é basicamente Yuri. Uhum. Só que ele é bem calmo, bem de boa, né? Sim. Eu não sei totalmente ele, porque ele tem uma parte de história do passado dela, né? Sim, mas tem uma parte de história meio misterioso, meio triste. Mas ele meio que faz as coisas meio que serem... Meio que a Himawari-san se conforma com a situação. Tipo, ela não parece sofrer mais, apesar de ser uma coisa triste. Ele meio que dá uma anestesiada nesse tipo de coisa, sabe? Porque, basicamente... Esqueci o nome da personagem. Ela que é Matsuri? Talvez. Acho que é. A protagonista? Não sei. A protagonista, que eu acho que é Matsuri o nome dela. É um nome repetido, né? Ela tem uma relação com a Himawari-san, que é a Himawari-san. Quando não era Himawari-san, era só uma estudante. Tinha com a antiga Himawari-san. Tem esse paralelo. Ela tinha um crush na Himawari-san antiga? Mais ou menos. Era menos ativa do que a Matsuri, que a Matsuri é tipo, chega lá e eu gosto de ti. Mas tinha um pouco isso, porque, tipo, ela é... A Himawari-san é dona de uma livraria. Lê pra caramba e tal, não sei o quê. Mas ela também já foi, tipo, não gostava de ler, era meio tosquinha, assim, que nem a Matsuri. E aí, através da influência da Himawari-san, que ela... original, que ela se tornou assim. E aí tem o lado Engist, que é tipo, né, a Himawari-san antiga morreu. Ops. Né? E não parecia tão velha. Não, morreu nova. E a gente não sabe qual é o nome da Himawari-san, porque ela é Himawari-san agora. Sim. Né? Antes ela só não era Himawari-san. Não tinha nome, ela só não era Himawari-san. Então, mas ele tem muito esse aspecto, Worm, porque ele vai desenvolvendo, quase entre aspas, né, a relação entre elas de uma maneira muito suave, assim, tipo, o que acontece em tal ocasião, isso aqui, tipo, e torna satisfatório dessa maneira. Então, ele entra bastante nesse aspecto. Bom, eu não sei se a gente tem mais muito o que falar, mas eu acho que a gente até conseguiu desenvolver bastante essa discussão em cima de suspensão da realidade ou não. Porque, né, coisas importantes que a gente aprendeu pro Armin Yuri. Tem que ter garotinhas. Segundo, não importa a idade das garotinhas. Não importa. 2, elas têm que interagir entre si e se importar muito com as outras. Sim. Uma relação
afetiva. Não vamos botar Romântica. romântica. Afetiva. Terceiro, tem que ter algum tema. Um subtema Um que vai subtema ficar ali que seja- diluído. Isso. Tipo coisa do asteroide também, né? Exatamente, é o Keion de asteroide. Que é um de asteroide. E ter essa suspensão da realidade. De ser tudo gostoso. Mesmo que na realidade não seja. É mesmo que na realidade não seja. Tipo, no Coisa do Asteroide é interessante porque, tipo, elas sabem que não é muito difícil para estudantes conseguirem encontrar um asteroide. Isso, pra poder nomear, né? Eu ia nomear. Mas ao mesmo tempo, Tem essa ele não. esperança E não mostra, tipo, por exemplo, até onde eu vi, não mostrava, tipo, essa coisa delas terem que realmente cair em cima do estudo Aham, e da aham. pesquisa e equipamento, não sei o que, tipo, não mostrava ainda. Aham. Sim, sim, sim. Então, sim, deixou suspenso, tipo. Sim. Vai ser difícil, mas de alguma maneira acho que elas vão chegar lá, sim. É. Pois é. né? Aí esse, na verdade, é um pouco mais focado na realidade, porque às vezes astrônomos amadores conseguem encontrar as coisas, né? Então Sim. tem uma certa esperança mesmo. Mas eu acho que era isso, Tia. É isso. Uhum. Um programa mais curto, porque a gente tem feito pautas muito longas. É, a gente se alonga muito nas coisas. Ah, porque normalmente a gente escolhe temas que precisam ser falados de Aham. maneira mais longa, né? Sim. Então, pra poder tentar retomar um pouco o ritmo, a gente tá na esperança Né? de retomar o ritmo. Vamos esperar que tudo dê certo. Começando com esse Tomara. programinha mais tranquilo, um programinha mais healing. Esse programa foi um Warm Yuri? Assim, Fica... Fica a pergunta. Se o programa sobre os Warm Yuris foi um Warm Yuri em si. ele nos deu um exemplo que a gente não pensou de Warm Yuri. Pois é, deve ter muitos exemplos de Deve coisas ter. que são e... Porque a gente tava discutindo antes se Blank S era. É que Ben 10 Não, nem é não Yuri, é, né? É uma comédia louca. E tem muitos desses tipos de animes que a gente acaba não vendo, de garotas fazendo alguma coisa Aham. que deve Sim, muito sim, ser o Warm Yuris. Tipo e outros- aquele anime do chá. É. Sei lá o que. Então, com certeza tem outros exemplos. Uhum. E bom, a gente se encontra em breve no próximo Yuri Café. Sim, em A breve. gente tá discutindo se a gente vai conseguir trazer umas pautas mais do momento ou não para os Yuricast. Vamos ver. Mistério. Mistério. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.